Olá, gente. Nós estamos aqui, né, para trazer um pouco, fazer alguns comentários, né, a respeito de artigos, né, trabalhos acadêmicos de um modo geral, tanto do ponto de vista do conteúdo que esses artigos e esses materiais acadêmicos trazem, como também do ponto de vista do método, né? Do método de pesquisa, do método de trabalho, né, que fundamentam esses escritos, né, esses manuscritos. Hoje a gente vai falar de um artigo intitulado Experiência como Acontecimento, a necessidade de uma nova língua para a educação em Jorge Larrosa, dos autores Samuel Mendonça e Amanda Venturoso. Então esse artigo ele foi publicado na revista Conjectura, Filosofia e Educação, e ele é de 2020, né? Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, né? Que na verdade que se caminha mais para uma pesquisa teórica, né? Então é uma pesquisa bibliográfica mais com uma vertente teórica. É interessante eu poder comentar um pouco sobre isso também. E do ponto de vista do assunto, ou seja, do tema que o texto aborda, que é um assunto do meu interesse, ele discute a questão da experiência a partir da obra do Jorge Larrosa, que também é um autor que eu tenho interesse no campo da educação, né? Então eu trago obviamente para pontos que me interessam. E aí o que eu queria trazer para vocês logo de início sobre a questão metodológica desse artigo. Eu vou deixar disponível ele, tá? O link de acesso do artigo. A primeira coisa em relação à metodologia, né, ao método, né, é que eu tenho percebido que algumas pessoas fazem a opção de fazer um estudo bibliográfico porque acham que é um estudo mais fácil. Não é, um ledo engano, né? Então o estudo bibliográfico é um estudo bastante minucioso, né, bastante trabalhoso, assim como qualquer outro estudo que se faça a sério, que se leve a sério, né? E a pesquisa bibliográfica, ela também é abundante de nuances, né? Então você tem desde a questão essa diferença, a distinção entre revisão bibliográfica, pesquisa bibliográfica, né? Pesquisa sistemática, quer dizer, uma revisão sistemática da bibliografia, de um estudo bibliográfico. Você tem o estado da arte. Então são nuances e que fazem toda a diferença, né? Mas eu acho que a primeira coisa e aí esse artigo aqui do Mendonça e da Venturoso proporcionam, né, que é uma pesquisa bibliográfica, mas tem um caráter teórico, que essa é uma distinção. Então você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica tendo um recorte temporal, delimitando a língua, se é portuguesa espanhola, se é inglesa, o tempo, né? Utilizando os descritores para captar nos indexadores, nas bases de dados, né, os artigos, se vai acrescentar dissertação ou tese, e, por exemplo, fazer um estudo bibliográfico sobre um determinado tema, mas querendo entender como é que esse tema ele foi abordado ao longo daquele período, ou os métodos utilizados, ou as diferenças e convergências encontradas em relação aos resultados. Ou, né, como foi o caso desses autores aqui, um caráter teórico, que é o quê? Você delimita o material bibliográfico que você vai utilizar. No caso dos autores aqui, eles se basearam, né, nas obras do Larrosa, né,
mas também eles se basearam num outro autor, que é o Walter Benjamin, para fazer a discussão justamente sobre a questão da experiência, né? E aí, a partir daí, né? Sim, e também eles trabalharam com alguns conceitos heideggerianos, né? Do filósofo Heidegger. E a partir daí, né, eles traçam toda uma discussão sobre o sentido de experiência como acontecimento, né, e como isso demanda no campo da educação de novas posições, de novas posturas. Então, esse artigo ele traz justamente esse caráter teórico. Então, acho que é um bom exemplo aqui, né, de um artigo que faz uma discussão que me interessa aí, mas que traz esse exemplo do aspecto metodológico.